Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso onde eu ensino você a construir um site. Na aula de hoje nós vamos aprender como inserir nas nossas páginas HTML símbolos especiais, como por exemplo esse que vocês estão vendo na tela, o pi, o ômega, o símbolo de grau, ordinal feminino e masculino, coração, estrela, dentre uma infinidade de outros símbolos e caracteres reservados que nós podemos inserir na nossa página HTML. Desde já, não deixe de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo e, claro, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos nessa! Para podermos inserir aqueles símbolos, aqueles caracteres especiais dentro do nosso HTML, nós vamos utilizar o que nós chamamos de entidades. As entidades nada mais são do que códigos que nós vamos inserir dentro do nosso HTML que vão nos permitir trabalhar com caracteres especiais ou reservados. Então, olha só, aqui nós temos uma lista de exemplos onde nós começamos com dois caracteres reservados, que é o sinal de menor e o sinal de maior, e eu vou mostrar para vocês por que eles são caracteres reservados. Aqui nós temos a nossa página que construímos nas aulas anteriores e vamos imaginar que, por algum motivo, eu queira escrever aqui, por exemplo, na palavra atualização. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Atualização. Eu quero colocar um sinal de menor aqui antes do A e um sinal de maior depois aqui no final da palavra, como se essa palavra fosse uma tag. Olha só o que vai acontecer se eu colocar aqui o sinal de menor no atualização. Vou fazer só por enquanto o sinal de menor, vou salvar a página e vocês vão ver que ele colocou na nossa página somente o testando A. Tudo que estava depois dessa frase, aqui no caso a atualização da página com Live Server, tudo isso aqui até o final da tag P, tudo isso sumiu de repente. Né? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o sinal de menor dentro de uma página HTML, por padrão, ele é considerado o sinal que inicia uma tag. Todas as tags que nós aprendemos no nosso curso, elas começam com o sinal de menor e terminam com o sinal de maior. Então, o nosso HTML está considerando que nós iniciamos aqui a tag atualização, mas nós não fechamos ela. Então, ele está considerando que isso aqui é um erro. Sendo que, na verdade, eu quero imprimir realmente aquele sinal de menor na minha página. Eu quero fazer desse jeito. Como que eu faço, então? Para isso, nós vamos utilizar as nossas entidades. Todas as entidades elas vão seguir o seguinte padrão. Vejam só, elas vão começar com o símbolo do e-comercial e vão terminar com um ponto e vírgula. E entre esses dois símbolos, nós vamos ter um nome ali, um conjunto de letras que irão representar aquele caractere especial que eu quero inserir na minha página HTML. Então, o sinal de menor, ele vai ter entre o e-comercial e o ponto e vírgula, as letras LT, que do inglês vem de less than, menor que é justamente o nome desse símbolo de menor. Por isso que, se a gente conhecer inglês, as coisas ficam um pouco mais fáceis da gente lembrar. Daqui a pouco no vídeo, eu vou mostrar para vocês onde a gente acha essas referências, se eu quiser buscar quais são as entidades de um determinado símbolo ou caractere especial. Por enquanto, vamos só demonstrar para ficar bem entendido o que eu quero fazer vocês entenderem. Então, colocando essa entidade, esse código na nossa página HTML, vai ser impresso o símbolo de menor. Então, olha só. Aqui, então, está a nossa página HTML com o erro. Eu vou, então, colocar aqui no lugar onde eu quero imprimir o sinal de menor, a nossa entidade. Então, o e-comercial, LT, ponto e vírgula. Vejam que o Visual Studio Code até reconheceu já isso aqui como uma entidade, porque ele mudou de cores. Colocou um azul aqui, no caso do meu tema de cores. E se eu salvar a página, veja só, agora sim, perfeito. Ele colocou o sinal de menor
ali no começo da palavra atualização, que era o que eu queria fazer. O sinal de maior, nós vamos fazer a mesma coisa, a entidade dele é o e-comercial GT, ponto e vírgula. E aí vejam só que o Visual Studio Code até me sugeriu, porque ele reconhece essas entidades também, me sugeriu uma lista de entidades que começam com o GT. No meu caso, essa daqui mesmo, se eu vir aqui na setinha, olha só, ele vai mostrar para mim, aqui embaixo, caractere, a entidade que representa o sinal de maior. Então, eu vou clicar aqui para colocar o ponto e vírgula, e quando eu salvar, olha só, ele colocou o sinal de menor e o sinal de maior, cercando a palavra atualização. Como vocês devem imaginar, existem entidades para uma infinidade de caracteres especiais. Aqui, nessa tela, eu mostro para vocês algumas das principais que a gente pode usar com mais frequência. Por exemplo, o símbolo de grau, que vai ser o e-comercial DAG, ponto e vírgula, DAG que vem da palavra em inglês degree, que é grau em inglês. Então, por exemplo, se lá na minha página HTML eu quiser escrever uma temperatura em determinados graus Celsius, eu posso usar essa entidade aqui. Vamos ver. Então, eu vou criar aqui um novo parágrafo, onde eu vou dizer a temperatura está 28 graus Celsius. Então, olha só, faltou aqui o símbolo de grau. Então, depois aqui do 28, nós vamos colocar a nossa entidade e-comercial DAG, ponto e vírgula, e quando eu salvo, olha só, apareceu aqui 28 graus Celsius. Então, aqui nós temos algumas entidades, a letra grega ômega, que é essa entidade aqui, o símbolo do e-comercial, o símbolo do micron, e aqui eu estou enfatizando o ômega e o micron, porque aqui no GV Ensino nós temos muita gente que vem da área elétrica, né, ou da eletrônica, onde a gente usa o ômega, né, o ohm, para símbolo de resistência elétrica, e o mi para símbolo do micro, do submúltiplo da unidade. Mas nós temos também o símbolo do copyright, o número π, se nós quisermos inserir aqui no nosso HTML o símbolo do número π. E vamos até fazer esse teste aqui, vamos inserir o número π aqui. Então vamos criar um novo parágrafo e dizer o número π, ou melhor, o símbolo do número π é, e aí nós vamos colocar aqui e-comercial, π, ponto e vírgula, e quando eu salvo a minha página, olha só, está aqui o símbolo do π. Na internet nós podemos encontrar facilmente uma lista com as entidades disponíveis para usarmos no HTML. Um dos sites que eu recomendo para vocês utilizarem é o unicodetable.com. Então, esse endereço aqui é o site onde tem uma lista com centenas de entidades e os seus respectivos códigos para usarmos nas nossas páginas. Então, aqui está o site, dentre muitos outros na internet, onde a gente pode encontrar essas informações. Inclusive, lá no GV Ensino, eu pretendo colocar uma página com uma lista semelhante das entidades. E aqui a gente pode ver os diversos símbolos aqui na primeira coluna e a entidade aqui na segunda coluna. Então, como vocês podem ver, temos uma infinidade aqui de entidades. Então, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, símbolos diversos. Descendo mais um pouco, nós temos símbolos de pontuação. Descendo mais um pouco, tipos de aspas, frações, símbolos matemáticos, que é um dos mais utilizados. Depois, em seguida, vamos descer aqui mais um pouquinho. Bastante símbolos matemáticos, letras gregas, que também tem bastante uso, principalmente para quem trabalha aí na área de exatas. Letras latinas. O que mais que nós temos aqui embaixo? Flechas, diversos tipos de setas. E existem ainda outras listas ainda maiores, com outros tipos de caracteres, inclusive caracteres orientais. Então, realmente são milhares de símbolos, de caracteres especiais que existem e que podem ser inseridos nas nossas páginas HTML. Eu quero destacar para vocês uma entidade que é o espaço sem
quebra de linha, o Non-Breaking Space, NBSP. O NBSP ele é um espaço, então é um espaço como esses que a gente põe entre uma palavra e outra palavra, só que ele é um espaço que não vai permitir a quebra de linha, ou seja, que as duas palavras que estão conectadas por esse espaço, que elas apareçam em linhas separadas. Ela vai manter essas palavras sempre na mesma linha. Então, vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou criar um parágrafo aqui e eu quero escrever a velocidade do carro de corrida foi de 300 km por hora. Então, está aqui a nossa frase. E olha só, se eu diminuir aqui essa página, olha só, ela vai quebrando a linha, né, conforme eu diminuo o espaço, por exemplo, se eu estou usando numa tela menor, num celular, é isso que vai acontecer. E, olha só, ele está separando para mim 300, que é o valor, e a unidade. Vamos supor que eu queira manter sempre juntas o valor e a unidade. Eu quero que tenha um espaço entre elas, que é o correto, um espaço em branco entre elas, mas que nunca haja quebra de linha entre elas. Então, para isso, eu vou usar a entidade NBSP. Então, ao invés de usar um espaço aqui, normal, eu vou apagar o espaço e vou colocar aqui a entidade e-comercial NBSP, ponto e vírgula. E aí, quando eu salvar, olha só o que vai acontecer. Eu continuo tendo um espaço aqui, só que agora ele não vai ser quebrável. Então, se eu diminuir o tamanho da página, olha só o que vai acontecer. Ó, ele joga tudo para baixo. Ele sempre mantém essas duas palavras unidas. Isso pode ser útil em algumas situações. Até agora, nós trabalhamos com as entidades usando o nome delas, que é a maneira mais fácil da gente lembrar o código das entidades. Principalmente se nós temos alguma familiaridade com o inglês e soubermos o significado, fica mais fácil. Mas além de trabalharmos com entidades usando o seu nome, que é a maneira mais fácil de lembrar, nós podemos também utilizar o seu código numérico. Se nós formos lá, então, naquele site e visualizarmos aqui as entidades, vocês vão ver que as entidades elas têm um código de nome, um nome, e elas têm também aqui um código numérico, que funciona exatamente da mesma forma, só que ao invés de ter o nome, tem números. Então, eu também posso utilizar esse código numérico para, no meu HTML, aparecer os caracteres especiais. Qual que é a diferença na prática? Na maioria dos navegadores de internet, hoje em dia, vai funcionar da mesma forma, por isso é até mais fácil trabalhar com o nome. Porém, o código numérico ele tem a fama, vamos dizer assim, de ser mais compatível com o maior número de navegadores, inclusive com navegadores mais antigos. Se tivermos pessoas, né, usuários do nosso site usando navegadores mais antigos, é mais provável que os códigos numéricos sejam reconhecidos em relação aos códigos de nome. Então, hoje em dia, na prática, não tem diferença. Os navegadores modernos, todos eles vão reconhecer tanto o nome da entidade quanto o código numérico dela. Então, acaba que tanto faz. Mas se você quer ter certeza que o seu site vai ser compatível com todos os navegadores e navegadores antigos também, aí eu recomendo que se use o código numérico por essa razão de compatibilidade apenas. Bom, pessoal, então é isso. Aqui na tela vocês estão vendo o código HTML daquela página que eu mostrei no início da aula, com alguns símbolos ali. Se vocês quiserem consultar, está aí mostrando para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar com os seus amigos. Fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, até mais.